Ah, moleque! Estamos ao vivo aqui, hein? Vamos ver o pessoal chegando. Vamos ver se o pessoal chega aqui. Vamos lá. Olha o pessoal chegando aí. Vamos se conectando, vamos se conectando. Muito bom, muito bom. Nath já entrou. Muito bom. Gra também tá aí na área. É isso aí, turminha. Vamos nessa. Mais um minutinho, o pessoal chega, a gente começa. Vanessa, Gra, Rodrigo Indeu, Kelly. Ih, hoje vai ser boa, hein, cara? Hoje vai ser boa. Deixa eu vir um pouco mais pra cá, porque eu acho que eu tô na luz, mas enfim. Ah, Juliana. Cara, sejam muito bem-vindos a mais uma live de aquecimento do evento Escalada do Zero à Gerência. Cara, esse evento é um evento que vai acontecer do dia 28/9 ao dia 2/10, vocês já sabem. E vamos ter mais de 10 horas de conteúdo 100% online, 100% gratuito, onde eu vou ensinar o passo a passo, sair do zero e chegar até a gerência. E nos próximos 15 dias, cara, boa noite, Marcelão. A gente vai ter essas lives de aquecimento sempre às 8 horas da noite. E essas lives de aquecimento, ela tem um único objetivo. Ela tem o objetivo de deixar você prontíssimo pro evento. Porque do mesmo jeito que a gente se aquece para praticar algum esporte, fazer academia, a gente vai se aquecer antes para nossa live. Eu vou deixar vocês prontinhos. Cara, e aí as pessoas me perguntam, ô Raquel, as pessoas me perguntam por que eu faço isso. E aí eu faço isso porque eu acredito verdadeiramente que a principal missão de quem chegou no topo profissional, de quem escalou, é jogar a corda para que os outros profissionais que querem percorrer a mesma trajetória possam subir também. Fala, diretoria, Leandro. Cara, e hoje o nosso tema é um tema muito louco, cara. Vai ser muito legal o tema hoje, porque eu não estarei sozinho. Para conversar com a gente hoje nós teremos a especialista aqui com a gente, Taya Folco, coach de carreira, empreendedora, mas aí eu vou deixar com que ela própria se apresente. Nath, se você puder me mandar uma solicitação para nossa live, eu agradeço, por favor, aí eu já te aceito aqui, pode ser? Muito legal. Vou esperar só deixa eu ver aqui. Vou esperar só a solicitação da Nath aqui. Vamos ver, se puder, Nath, me mandar a solicitação. Aê! Ah, que legal, cara. Gente, se vocês estiverem me ouvindo aí, digita 1. E aí já faz o seguinte. Ah, Thaís chegou. Olá! Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo bem, vocês me escutam bem? Eu ouço. Então tá bom. Gente, acontece o seguinte, acontece que hoje eu tô num lugar que não é... Vocês estão vendo que eu não tô em casa hoje, né? Hoje eu tô sem internet em casa e eu tô aqui no clube do condomínio onde eu moro. Tô aproveitando a internet aqui, Nath. Então, se tiver algum eco, alguma coisa, a gente toca o barco, tá Tranquilo. bom? Legal, É legal. resiliência na prática, né? É. Nath, eu Muito gostaria que bom. você se apresentasse para essa nossa audiência, falasse um pouco sobre você. Tá bom. Já tá ficando batido, né, Emerson? A nossa. Tô brincando. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui de novo. Eu sou coach de carreira, né? Trabalho ajudando as pessoas a terem mais clareza nas suas carreiras, seja empreendendo, seja, enfim, encontrando aí os seus talentos, né? Saindo da paralisação. Muito bom, muito bom. Ô, Nath, e já entrando no nosso assunto da questão aqui da clareza quanto ao destino profissional, né? Ah, Porque já vamos entrar logo no, já vamos entrar nesse tema. Porque eu quero te fazer logo uma pergunta que para mim essa pergunta é uma das mais importantes, né? Por ah. que ter clareza quanto ao destino profissional acelera a nossa escalada
profissional, nossa escalada até a gerência, Nath. Conta um pouco para Aham. nós sobre isso. Eu acho que dá pra gente imaginar, né? Quando a gente abre a geladeira para pensar e que a gente não sabe o que está procurando, né? A gente acaba não encontrando nada, né? Ou acaba encontrando qualquer coisa e não aquilo que a gente queria. Então, Sim. eu acho que tem duas coisas aí, né? O primeiro, é, quando você não tem clareza pelo excesso de escolhas, pelo excesso de possibilidades, por pensar em muitas coisas, muitos caminhos e todos, de certa forma, fazerem algum sentido, tem um termo, né, que é o paradoxo da escolha, né? Então, inclusive tem um vídeo muito legal, eu esqueci o nome da pessoa, é difícil, mas tem um vídeo muito bacana de um Ah, TED e que geralmente é isso, né? Quando você tem muitas escolhas à sua frente, você acaba não escolhendo nada, paralisando, né? Diante daquelas possibilidades de escolha. O exemplo prático é o Netflix, né? Quando a sim. gente fica zapeando e acaba não escolhendo nada. E o ponto da falta de clareza por não encontrar nada que faça sentido, tem, na minha concepção, na minha experiência também, uma relação direta com falta de autoconhecimento. Né? Sim. Então, quando você não sabe sobre você, quando você não tem um pouco de clareza sobre você, não aparecem muitos caminhos ali para sua frente. Então, assim, a velocidade para você chegar, né, do zero à gerência, quando você tem clareza, é essencial porque você só consegue traçar um caminho quando você tem, de certa forma, detalhes, você tem algumas informações sobre você que te mostram um pouco dessa jornada, né? Daí você É consegue como, gerar estratégia. é como diz aquela velha frase da Alice no País das Maravilhas, né, Nath? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, Qualidade né? serve, com Putz, você certeza. sabe que na nossa vida profissional, eu costumo fazer esse paralelo, sabe? E falar sobre isso, porque muitas vezes a gente, a sociedade em que a gente vive, a gente entra muitas vezes na nossa carreira, no nosso trabalho, sem ter muita escolha. Uhum. A gente entra porque precisa levar aquele dinheirinho para casa, Começar, começar de aham, alguma forma, e aí a gente não tem uhum. escolha. E aí, da mesma forma como a gente entra, a gente segue, Sim, né? isso é muito E comum. a gente, acho que é o mais comum, né? Costumo dizer que É, 95%, na verdade, o número é 97% da população trabalhadora não tem clareza sobre o objetivo, onde quer chegar no início da sua jornada, né, jornada. Nath? Uhum. E as pessoas que estão acompanhando a gente, se vocês soubessem, eu acho que vocês devem fazer ideia, a diferença que faz quando você, de alguma forma, ou no início, no meio, independente da sua caminhada, você define o Sim. objetivo, claro, isso faz uma diferença tremenda. É como se fosse o míssil teleguiado, né, Nath? Aham. É um acelerador, né? Você pisa no acelerador e vai, né? É É, literalmente, é literalmente um acelerador. Cara, eu costumo dizer o é. seguinte, que você não sai de casa para ir para algum lugar sem colocar o seu destino no Waze. Se você não Uhum. colocar o seu destino ali no Waze, cara, ele não vai funcionar, ele não vai te levar para onde você quer. Sim, E para carreira é a mesma coisa. Se você não colocar o seu destino como foco, né? uhum. Como se você não colocar, você vai ficar. Muitas vezes a gente fica andando em círculo nas profissões e na carreira, né, Nath? A gente fica andando em É. círculo, andando em E círculo. aí tem dois pontos interessantes, Emerson, assim. O GPS ele só funciona quando tem a localização atual, né? E o destino. Sim. Se não tiver um dos dois, ele não serve para nada, né? É o giro no mesmo lugar. Então, assim, o que eu falei da clareza do seu autoconhecimento, né? Das suas qualidades, das suas características, dos seus sabotadores, se você não tem clareza de quais são seus obstáculos internos e externos e quais são as Aham. suas condições atuais, você não traça um plano porque você não sabe o que você tem que saber, né, o que você tem que estudar, você não sabe o que você pode Sem dúvida. aplicar, por exemplo, com o seu currículo. E não só aplicar.
né, formalmente, mas assim, o que você pode colocar no seu currículo de competência, de potencial, de habilidade, né? Claro, Então, claro. acho que é um pouco disso, assim, é conseguir ter também a consciência do momento atual bem clara, né? Sem dúvida. Ô, Nath, e você como coach, como coach de carreira, você tem alguma recomendação, alguma técnica para ajudar a dar clareza para esse destino profissional, para essa nossa audiência aqui? Aham. Tem uma coisa que ajuda muito, assim, né? Que geralmente né, são as coisas principais no início de um processo para trazer clareza. É, quando você primeiro entende qual é a sua dor principal, né? Então, quando você Uhum. entende quais são as suas dores atuais, o que hoje te incomoda tanto? Então, pode ser, poxa, eu não recebo o quanto eu gostaria, eu não estou no cargo que eu gostaria, eu sinto que eu não estou usando a minha criatividade, eu sinto que eu tenho dúvida se o que eu estou fazendo agora é o melhor para mim. Então, assim, cutuca essa dor, sabe? Cutuca mesmo, Sim, assim, se faz perguntas nesse sentido de quais são as consequências dessa dor hoje que fazem com que você o que acaba acontecendo na sua vida por você estar onde você está. Né? Então, acho que esses dois pontos são importantes. A dor, então, entenda profundamente quais são as dores, e geralmente não é uma só. Né? Então, não é aham, só o financeiro, não é só. Geralmente é uma dor meio mais complexa, assim, é multifatorial, né? Quando você sim, está no lugar errado, ela é multifatorial mesmo, assim, são vários fatores. Então, entende, compreende isso, entende as consequências disso na sua vida, porque às vezes você está mais incomodado com as consequências, né? Então, por exemplo, poxa, eu não recebo o suficiente. Tá bom, mas o que isso gera para você? E eu vi o seu uhum, vídeo falando, né? Poxa, eu não estudo onde eu quero, eu não vou no restaurante que eu quero. Então, que dor tá te incomodando mais? Esse é um ponto muito importante. Quando você pensa nisso, você já está direcionando o seu possível objetivo. Porque eu vou criar o meu tá, objetivo e o meu destino a partir do meu incômodo, porque ele é compensatório, né? Se hoje, poxa, eu quero ganhar mais, mas o ganhar mais precisa também ser bem assertivo, porque a gente se acostuma rápido também com o salário, né? Enfim, com o quanto você está recebendo também, né? Isso é humano. Então claro, não claro. pode ser só o dinheiro, né? Mas, por exemplo, eu quero ganhar mais, eu ganho pouco, isso faz uma consequência de coisas na minha vida. A consequência pode ser realmente criar um plano claro. Então, como que você vai chegar para um cargo ou para uma empresa ou para uma área que você possa ser melhor remunerada ou remunerado. Aham, Então, percorre essa dor, as consequências dela e se pergunta, né, muito importante, imagina qual seria então um cenário ideal, né, dentro desse objetivo, dentro dessa falta, né, que você percebeu, qual que é então um possível cenário ideal e se pergunta qual é o primeiro passo, o menor primeiro passo que eu posso fazer para chegar nesse cenário. Então, sempre fazeia, né, o seu a sua objetivo. Não tem jornada. como chegar num objetivo grandão, né? Não tem como. Cara, e você sabe que você falando isso, cara, sensacional. E eu uso essa tua estratégia e eu sempre me faço três perguntas, né? Que são basicamente três perguntas. Cara, você traduziu muito bem. Eu sempre me pergunto assim, Legal. ó, o que eu quero Uhum. que essa. Gente, parece simples, mas a maioria das pessoas não sabem o que quer. Sim. Então, quando a gente fala assim, o que eu quero, você, é como a Taya falou, é olhar para dentro e perguntar o que realmente eu quero. Essa é a primeira Uhum. pergunta. A segunda pergunta, que essa é a que eu mais gosto, que é por que eu quero? Aham.
que essa para mim é uma das mais, eu quero escalar do zero à gerência. Por que eu quero? Cara, o que que isso vai me trazer de ganho? O que que isso vai me trazer de benefício? Quais são os valores que estão aí por trás dessa As parada, né? consequências positivas, né? Eu falei das As, conse- consequências negativas, quais são as positivas, as, né? as positivas. E a terceira pergunta que eu me faço, que aí, que de novo, aqui é uma dica, é como eu vou chegar lá, né? Porque o que acontece com a gente, na maioria dos profissionais, é o seguinte, a gente meio que define alguma coisa e quando a gente fala assim, como eu vou chegar lá? Não sei. Sim. É. Você sabia, você sabia que o não saber, qual que é desculpa te cortar, Nath, Não, qual que é imagina. um indicador que a gente não está pensando como vai chegar lá? É quando o profissional ele fala aquela velha frase assim, ó, eu não me movimento porque a empresa não tem plano de carreira para mim. Sim. Fica Ela deixa, esperando, né? ela terceiriza o como. Aham, Ela, é. ela Ou ela terceiriza espera uma demissão, né, Emerson? Ou tá esperando uma ou, demissão. ou tô Alguém esperando, decidir, né? Alguém decidir ou, essa ruptura, né? ou tô esperando alguém decidir essa ruptura. Cara, uma coisa, essas três perguntas, Isso Nath, é fantástico. elas trazem para nós o que a gente, você é coach, né? Eu também sou coach, mas traz clareza, né? Sim. E você tocou num ponto muito importante, né? Quando a gente estava falando de clareza ali no comecinho, eu tava falando mais de clareza com relação ao objetivo, né? Aham. Mas a falta de clareza da estratégia paralisa tanto quanto a falta de clareza do objetivo. E ele não estava acessando outros tipos de serviço que ele pode oferecer, assim, se permitindo outros tipos de serviço, porque ele não tinha clareza do caminho, mas ele tinha o desejo. Cara, peraí. Pega o papel e caneta aí, quem não tá com papel e caneta, e anota essa parada, porque essa parada ela é reveladora. A falta de clareza da Do caminho, da estratégia, do, estratégia, do né? caminho, ela é Ela gera tanto a paralisação, né? Quanto a falta de clareza do objetivo. Né? tanta Porque falta. se eu não sei como eu vou chegar lá, não é possível, não é verdade? Porque se eu não. Exatamente. E daí, Emerson, tem vários tipos de pessoa, né? Aqui a gente não pode considerar, né, um só comportamento, uma só reação, né? Então tem pessoas que olham para essa situação da falta de Agora voltou. legal. Então buscam formas, pesquisam no Google, né? Buscam ali pessoas que falem sobre isso, enfim. Mas tem pessoas que, por falta de clareza, paralisam de verdade, né? Assim, tá tudo bem paralisar, mas por quanto tempo, né? Cara, essa é fantástico isso. E aí você citou, você tá me ouvindo? Ih, Oi, voltou? aham, Então tá. voltou. Mas por quanto tempo, né, que eu tô paralisando? Eu acho que esse é um ponto importante, né? O quanto de tempo eu vou perder se eu ficar muito tempo no lugar que eu tô. É, entender também que quando você está no caminho certo, é o que você falou, assim, saindo um pouquinho de certo e errado, né? Não no Aham, sentido aham. certo de certo e errado, mas um caminho autêntico, verdadeiro para você, que faça bastante sentido. Quando você está nesse caminho, as coisas são exponenciais, elas são aceleradas, elas acontecem, elas te engajam para outros movimentos, né? Você é exponencial mesmo, né? Então, exponencial Sem significa dúvida. que não é só um mais um é igual a dois, né? Um mais um é vezes, A- enfim, é multiplicado, não é soma. Ao infinito e Então, além.
É infinito e além. Então, assim, não ficar preso na relação de tempo, né? Eu já trabalhei com transição de carreira com pessoas que se formaram aos 56 e começou uma carreira na arquitetura. Então, assim, não se limitem em pensar, né? Com uma questão de, poxa, isso eu já ouvi bastante, né? Poxa, mas fazer uma mudança agora, né? Tá tarde, eu vou começar do zero. Não existe zero. Acho que parte do princípio que não existe zero. Se você nasceu e abriu os olhos, né, e tá aqui, minimamente Uhum. entrando no Instagram, você não tem zero. Não tem, né, esse ponto neutro. Você tem bagagem de vida, você tem experiência profissional de alguma forma, ou de estudo, ou não, enfim. Mas você, Ju, mas você tem sim capacidade de usar aquilo que você já é, né? Aham. Cara, pela tua experiência, pela tua experiência, depois eu quero falar um pouco sobre a minha, mas pela tua experiência, por que você acha que é tão difícil, Nath, tipo, é tão difícil os profissionais terem clareza relacionada à carreira, sabe? Mas eu acho que eu fico um pouco dentro daquilo que a gente falou, né? Que eu falei do falta de autoconhecimento, eu acho que é uma das principais. Aham. Então, eu não prestar atenção, primeiro, porque aqui, geralmente, anota isso também, né? Geralmente aquilo que a gente é muito bom, né? Ou tem bastante habilidade já desenvolvida, é algo que passa despercebido, a gente não entende como habilidade. Né? Então, por exemplo, a comunicação, a habilidade de tornar o ambiente harmonioso, isso é uma habilidade. Você pode transformar isso numa função, sabe? A questão de ser metódico, de ser estratégico, de ser planejador, tudo isso são características, são habilidades. Óbvio, elas podem ser desenvolvidas, né? Toda habilidade pode ser desenvolvida, mas tem pessoas que já têm algumas habilidades naturais, todos nós temos algumas naturais, e a gente não valoriza porque é muito natural, entende? Por isso que um processo como o seu, como o meu, ele traz clareza para o que é natural, para o que passa batido. A gente olha, a gente fica olhando para os defeitos, para as faltas de recurso, para os sabotadores, para as dificuldades e perde muito tempo nisso. Então, isso desvia o nosso olhar para o objetivo, para a solução, né, para o caminho. Ô, Nath, Faz sentido? ô, Nath, vocês assistiram aquela série do Michael Jordan, The Last Dance? Nossa, é muito bom, né? Turma, vou falar um negócio para vocês. O Michael Jordan, quando ele começou na carreira dele, ele já chegou no Chicago Bulls e já foi eleito o melhor jogador da NBA. Não ganhou título. No segundo ano, ele foi eleito o melhor jogador da NBA. Não ganhou título. No terceiro ano, ele foi eleito o melhor jogador da NBA. Não ganhou título. E assim foi durante 7 anos. Foi durante 7 anos. E aí, ele era um tipo daquele jogador em que o técnico dizia para os outros jogadores assim, ó, o Michael Jordan resolve. Ele tem habilidade técnica, ele é o melhor jogador, ele tem uma habilidade técnica Uhum, tremenda. Joga a bola nele que ele resolve. Durante 7 anos, Nath, ele foi eleito o melhor jogador e não ganhou um título. Um técnico, e aí você assistiu a série, um técnico conversou com ele e disse para ele que além da habilidade técnica, ele tinha uma habilidade que era de ser um líder dentro do vestiário e que ele deveria usar essa habilidade enquanto líder para incentivar, motivar a equipe e que ele devia se comunicar mais com a equipe. Nath, uhum. ele escutou esse técnico, Mudou, né? você Uhum, assistiu a série. A partir do momento em que ele, claro, com as suas características técnicas, uhum, colocou a habilidade comportamental, que essa que era uma habilidade que ele tinha
nato, porque Natural, ele sim. já fazia comerciais de TV, já se comunicava muito bem. Ele Uhum, colocou essa habilidade que ele tinha natural, junto com a habilidade técnica. Chicago Bulls ganhou 3 títulos seguidos. Aí ele parou de jogar basquete, foi jogar beisebol, vocês sabem a história. uhum. Aí depois ele voltou para o Depois basquete, voltou. ganhou mais 3 títulos seguidos. Ou seja, uma Aham, habilidade, muitas vezes uma habilidade nata que a gente tem, a gente acha que não é habilidade, não coloca em prática, porque não foi programado para trabalhar com habilidade comportamental, foi programado só para trabalhar com habilidade técnica e deixa uhum. passar muitas e muitas É, oportunidades de crescimento profissional, né? Cara, sim, sim. essa série ela me abriu uma série de portas assim, cara, uma série de portas. Nossa, É foi fantástica, né? E foi Emerson, fantástico. eu acho que é muito legal que você trouxe realmente essa série, porque é isso, assim, às vezes a gente acaba colocando em caixinhas, né? Do tipo, eu trabalho eu sou um profissional da saúde, né? Não sei, ou eu trabalho como assistente numa empresa e o meu trabalho é mais método, processos, né? Enfim. É, quando você entende que você pode influenciar o seu ambiente, independente do cargo, né? É do zero que você colocou, né? Do zero à gerência, assim, independente do cargo, você pode influenciar o meio em que você está, né? Para o bem ou para o mal, enfim, aqui a gente está focando no bem, né? Sim, sim. Então, assim, quando você entende que você não precisa se limitar àquilo que você faz, né? E indo um pouco para. Você escreve aí o nome da série? Você consegue Escrevo. escrever? Então, quando a gente consegue perceber que a gente não precisa se limitar à função ou cargo para ser uma pessoa colaborativa, para ser uma pessoa é, que gera, que estimula as outras pessoas, né? Que estimula o seu chefe, Sem né? dúvida. Que estimula, que elogia as pessoas. Se a gente soubesse, e quem nunca assistiu, quem nunca leu o livro, esqueci, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, Uhum. é um livro fantástico. Eu comprei agora Demais. o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era da Internet, né? Vou ver se tem alguma diferença. Mas esse livro é fantástico, porque quando você coloca as pessoas que estão ao seu redor no centro da sua fala, no centro da sua comunicação, quando você dá visibilidade para outras pessoas, independente da sua posição profissional, você está influenciando beneficamente muito. E foi isso que o Michael Jordan fez, né? Óbvio que ele Sim, teve ali sim. o viés dele, né? Comportamental, mas isso é a personalidade também, né? Faz Claro. parte. Então é muito legal. Acho que a gente precisa sair e quando a gente fala de tendências, né, para o futuro, futuro da profissão, a gente pode fazer uma live sobre isso. Aí fica o Podemos. convite, fica o convite. Adoro falar sobre isso. Quando a gente fala de futuro da profissão, são as habilidades comportamentais que estão em alta. Claro, tem questão de dados, né, de big data, tem muita coisa relacionada à tecnologia, mas a inteligência emocional são essas habilidades mais sutis que precisam fazer parte da liderança, né? Porque a tecnologia vai avançar cada vez mais e a gente precisa de pessoas decisoras, a gente precisa de pessoas resolutivas, a gente precisa de pessoas com capacidade de comunicação, de liderança, para fazer o que as máquinas não vão conseguir fazer, né? Pelo menos num cenário ali do que consegue se imaginar, né? Elas não vão substituir totalmente. Tem pesquisas que falam porcentagens, enfim. Então a gente precisa focar em habilidades sutis, comunicação, Sim, sem dúvida. liderança, independente do Inteligência emocional, nível, negociação. inteligência emocional, negociação, vendas, todo mundo está se vendendo o tempo inteiro, né? Se você não consegue vender o seu projeto, dentro da sua empresa mesmo, né? Ali, você não consegue vender Claro. numa apresentação que o seu trabalho foi feito, você está perdendo uma grande oportunidade de visibilidade. Então, acho que é um pouquinho disso, assim, né? A gente
A gente precisa olhar para essas habilidades sutis de forma estratégica. Isso é exatamente o que eu ia falar. Esse faz todo parte das estratégias para chegar lá, né, Nath? Para que a gente chegue ao nosso, Sim. para que a gente chegue ao nosso destino. Sabe uma outra coisa uma outra coisa que eu recomendo? Anota aí, turma, com relação a identificar qual que é o seu objetivo e começar a percorrer esse caminho, essa estratégia. Sabe uma coisa que eu recomendo fortemente, Nath? Que poucas pessoas fazem? É você modelar. Uhum. O que é modelar, turma? É você conhecer alguém que já percorreu o caminho que você quer percorrer. Pô, Uhum. mas Emerson, eu não sou a pessoa. É claro que você não é a pessoa. Mas se já existe uma pessoa, eu quero ser gerente financeiro. Se já Uhum. existe uma pessoa que ocupa esse cargo, cara, muitas vezes você perguntando para ela como é que você chegou, né? Aham. Como é que você chegou? Como é que você fez? Né? Tem uma frase, vou abrir um parênteses aqui. Vou abrir um parênteses aqui. Eu adoro abrir parênteses. Cara, vocês lembram das primeiras cenas do filme A Procura da Felicidade? Nossa, esse filme é demais. Na primeira cena do filme A Procura da Felicidade, o Will Smith está vendendo aquele scanner médico, e aí ele para em frente a uma corretora e tem um corretor com um Porsche. E aí o Smith olha para ele, o Will Smith olha para ele e faz duas perguntas para esse cara. Duas perguntas, né? E ele pergunta para ele assim, ó: como você fez? Uhum. Como você fez? E o que precisa fazer? Uhum. E aí depois ele faz uma outra pergunta assim, ó: precisa de faculdade para isso, né? Aí ele responde para o Smith: você precisa ser bom em duas coisas. Ser bom em números, que é o mínimo, e ser bom com pessoas. Uhum. E aí o Will Smith olhou para aquela pessoa que chegou, Nath, e tentou percorrer o mesmo, um caminho muito parecido, né? E se você tem contato, e aí vai uma outra dica, anota aí, turma. E se você tem contato com uma pessoa que chegou onde você quer chegar, e você pergunta, cara, todo mundo adora contar uma história. Uhum. Todo mundo adora contar uma história, né? Porque eu tô dizendo isso porque você fala assim pra mim: ah, Emerson, mas eu não conheço ninguém. Ah, não sei o quê. Gente, uma vez por semana, né? Eu tenho 14 mil pessoas linkadas lá no LinkedIn. Talvez por conta do cargo, as pessoas me pedem bastante Mas uma vez por semana eu entro no LinkedIn e conheço 5 pessoas. No sentido de, ó, que é o Emerson, tal, você, cara, sei que você. E eu vejo pessoas voltadas para que são diretores ou CEOs em empresas de tecnologia. Uhum. Você é diretor, sei que você é bastante ocupado, mas eu tenho tempo para bater um papo comigo? Uhum. Legal. Cara, de 15 pessoas que eu converso, 3 aceitam. Uhum. E aí, qual que é a minha pergunta? Como é que você fez? Uhum. Me conta quais são as dores e quais são os Uhum. sabores de você ter chegado. Cara, e aí todo mundo quer contar a tua história, Nath. E quando a pessoa conta essa história de como ela chegou para nós, quando ela conta essa história, cara, a gente Uhum. aprende e a gente Sim. economiza. Ó, não sei, não vou dizer assim quanto, mas eu vou dizer para vocês que a gente economiza Uhum. muitos anos de bater cabeça. A gente economiza quando tem alguém que conta para nós como é percorrer esse, É. como é. Acho que economiza duas vezes, né, Emerson? Em que sentido? Eu não sei se isso chegou a acontecer com você, mas talvez, né, possa acontecer também. Eu acho que quando você faz relacionamento como você está fazendo, centrando na história de vida da outra pessoa, você está fazendo exatamente aquilo que eu falei do como fazer amigos e influenciar pessoas. Você está colocando aquela pessoa no centro, né? Você está Exato. dando visibilidade para ela
e fazendo perguntas verdadeiras. Hoje a gente está num mundo que a gente sente falta de conexão, apesar do excesso de conexão, né, via web. Sim, É, a gente sente falta de conexão verdadeira, né? Então, quando você abre um espaço de diálogo verdadeiro, e principalmente quanto mais a pessoa sobe no cargo, né, mais ela tem, às vezes, a dificuldade de encontrar pessoas de confiança, né, de se abrir, porque geralmente você se abre com quem está do seu lado, né? sim. Ou com quem é seu líder direto, mas às vezes as pessoas são bastante solitárias. É que nem a vida do empreendedor, assim, né? Quando você não tem mentor, né? Igual a gente tem, né? Aham. É, quando você não tem mentor para trocar, você se sente muito sozinho, né? E rede de apoio. Então, eu acho que com essa estratégia, Emerson, que todo mundo pode aplicar, né? Todo mundo que está aqui pode aplicar. Se não tem LinkedIn e quer crescer na carreira, precisa ser heavy user, né? Precisa usar muito o LinkedIn, precisa estar presente. A gente pode fazer uma só de LinkedIn depois, porque, meu, assim, precisa de LinkedIn, precisa de networking e você acaba encurtando. Eu falei de dois, colocar a pessoa no centro e ouvir a história dela, gerar uma conexão real. E depois, que essa pessoa pode lembrar de você ou te conectar com alguém para você crescer na sua carreira. Porque Nath, você vai estar fazendo ali pontes muito importantes, né? Não sei se isso aconteceu com você já, né? Nath, nos últimos dois anos, antes de eu me aventurar nessa história de internet, antes de eu estar fazendo esse trabalho que eu estou fazendo com vocês aqui, treinamento online e tal, cara, eu trabalhava, eu era professor, né? Professor universitário, e até hoje trabalho como diretor operacional numa empresa de tecnologia. E aí, Nath, faz 2 anos que eu comecei a trabalhar de graça para os principais mentores do Brasil. Você pode pegar suas figurões, as figuras da internet. Pode pegar as figuras Uhum, da internet com 4 milhões de seguidores. Wendel Carvalho, Jerônimo Temer, todos esses uhum, caras. Eu ligava para esses caras e dizia o seguinte: eu quero trabalhar na tua equipe. uhum, Por que eu queria trabalhar na equipe dele? Porque eu queria ter 5 minutos de conversa com ele para sentir qual é que é essa parada, uhum, que é o trabalho que eu venho fazendo hoje. Cara, eu queria estar lá em contato com essa pessoa para assim, meu, como é que você saiu daqui e chegou aqui? Porque a gente, todo mundo tem uma história, né? Mas como eu estava começando, uhum. numa carreira diferente, eu falei, eu vou trabalhar de graça para esses caras. E comecei a trabalhar de graça para eles, no sentido de aprender, né? Uhum. Então, nas horas Que vagas, legal, eu ia lá trabalhar de graça para esses caras. Para alguns deles, assim, trabalhei com umas 8 pessoas. que legal, Nath, se você souber quantas conexões essas pessoas me proporcionaram, que legal. do ponto de vista assim de coisas assim, cara, tô precisando de um editor de vídeo. Putz, Emerson, tem esse cara aqui que trabalha para mim, esse cara que trabalha para mim, ele não é Uhum, carente, ele me indicou. Pô, tô precisando de uma dica porque eu tô querendo fazer o treinamento, tô querendo fazer o treinamento do zero à gerência. uhum, Cara, pô, me dá um alô. Cara, você uhum, cria tanta conexão e você cria que parece que as portas se abrem. Eu estou dizendo uhum. isso, gente, eu estou dizendo isso como uma pessoa que por muitos anos na carreira foi uma pessoa extremamente técnica, Que extremamente, interessante, né? extremamente técnica, onde Uhum. para mim o fazer, o executar era a coisa mais importante que eu tinha no dia. Eu parecia um Que tra... interessante, eu né? parecia um trator, eu parecia um trator. Uhum. E aí eu já contei essa história, para vocês e vou contar rapidinho, vocês vão ouvir eu contando essa história toda vez. Que, cara, eu fui convidado para fazer um treinamento de gestão, eu e mais oito analistas. No final do treinamento, 7 analistas foram contratados, só eu que não fui contratado, Nath. Caramba, E quando eu fui conversar com a diretora de RH, por que eu não tinha sido contratado, se eu era o melhor técnico daquela empresa, ela falou assim: não são as habilidades técnicas que nós precisamos aqui. sim. E ela fez direito, né, Emerson? Porque geralmente as pessoas sobem
sem ter competência Não, ela, de liderança. Foi a melhor coisa que ela fez, né? ela foi maravilhosa. Então, nessa minha trajetória, o que eu trazendo aqui para o nosso negócio, ela me deu uma clareza tão grande, Uhum, mas tão grande sobre o meu destino. Ela me disse o seguinte: para onde você quer ir? Eu falei, eu quero alcançar a gerência, né? Porque eu queria alcançar a coordenação, né? Passo antes. uhum, Eu quero alcançar a coordenação. Ela falou, se você não aprimorar algumas habilidades comportamentais que a gente já conversou aqui, você não vai chegar. Porque eu olha era uma, só. porque eu era uma pessoa extremamente técnica. E você que está aí Uhum, desse outro lado, aqui nessa live, se você for uma pessoa extremamente uhum. técnica, e tiver já o objetivo de chegar à gerência, vou te falar duas coisas. Uma que você está no lugar certo. Porque Com certeza. o que eu vou ensinar aqui são só habilidades comportamentais, só, né? E outra, cara, Aham, se especializem em habilidades comportamentais, inteligência sim. emocional, negociação, comunicação, que vai ser a live de amanhã, networking, que Uhum, vai ser a live de sexta-feira, propósito, que uhum. vai ser a live de quinta-feira. Cara, se especializa nessa parada. Agora, ô Sim. Nath, Hum, o último, o último grau de. Eu costumo classificar o último grau. Primeiro, eu te falei, né? Primeiro eu faço a pergunta, o porquê eu quero chegar, uhum, né? Na verdade, a primeira pergunta que eu faço é o que eu quero, né? uhum, O que eu quero, depois o porquê que eu quero uhum. chegar, depois o como. Mas tem Como? um item aqui que eu gostaria que você dissertasse um pouco para nós, é com relação ao comprometimento. Uhum, Não adianta definir, do meu ponto de vista, quero ouvir o teu, não adianta definir uhum, o que você quer, o porquê você quer e o como você quer. Cara, se você não está 100% comprometido, 120% comprometido com essa parada, né? aham. Emerson, acho que dois pontos muito, muito importantes com comprometimento a sua dor do lugar que você está ou o seu desejo de algo precisa ser maior. Então vamos fazer uma equação, né? A dor ou o desejo precisa ser maior do que a inércia, Hum, do papel e que a caneta zona aí, de turma. conforto. Papel e caneta aí. A É, dor ou o desejo tem que ser maior precisa ser maior do que a do que a inércia. inércia. Assim, a gente tem como espécie humana, daí eu vou lá para minha fisioterapia, né? Eu fui fisioterapeuta há muitos anos, osteopata. É, a tendência humana, quando a gente tem o que comer, né? E quando a gente tem um ambiente seguro, um teto sobre a nossa cabeça, uma cama para dormir, né? A gente tende a ir para uma zona. Eu vou colocar zona de conforto, mas não é um conforto confortável, tá? Não necessariamente. Acomodação. Então, uma acomodação, isso. Então, assim, a cenoura à sua frente, né? Ela precisa ser muito apetitosa, né? Ou a cenoura atrás precisa ser também, né? Enfim, desconfortável. Eu acho que esses dois cenários fazem com que o comprometimento seja intenso, tá? Só que a gente pode aumentar o tamanho da cenoura nos dois casos. Certo. É, quando você consegue imaginar, visualizar, palpar aquilo que você quer, quando você torna mais real aquele objetivo, aquele desejo, você consegue dar mais visibilidade para aquilo que você quer, você consegue tornar aquilo mais emocional. A gente Certo. precisa ativar os gatilhos emocionais que nos fazem querer aquilo que a gente quer, tá? Então, a experiência, as consequências, qual que é as consequências positivas de eu alcançar aquilo que eu quero,
tá? E quem está com dificuldade de ir pelo positivo, né, é pela consequência realmente do negativo. Então, assim, poxa, o que, que vai acontecer comigo se eu continuar onde eu tô? O que vai acontecer comigo daqui 2 anos se eu não fizer nada? Então, qual que é a consequência da sua inércia hoje? Qual é a Nossa. consequência de você, difícil, né? Qual é a consequência de você continuar onde você está? Então é o que eu falei, assim, ou por amor ou por dor, precisa ser maior e você pode aumentar trazendo clareza, trazendo aquele exercício do começo que eu passei, né? Pensa na dor, cavoca ela, né? Quais são Aham. as consequências, o que, que te incomoda, o que, que você está sentindo falta, e vai para a imaginação, vai para o desejo. Os dois potencializados, porque só a dor também, eu não necessariamente eu tenho uma clareza tão grande, né? Eu preciso ter os dois, eu preciso ter a dor clara, eu preciso ter a clareza do objetivo também clara, daí aumenta o meu comprometimento, é natural, né? Eu tenho um comprometimento de certa forma natural. Eu falava sobre a live de ontem, eu falei sobre isso, né? Eu falei quais são os benefícios que a gente tem quando a gente chega, né? Aham, que Sai você do falou zero do, e né, vai exatamente da quando você zona de coloca no, apoio, sim. quando você é do modelo que a gente precisa mudar, né? A nossa lógica, a nossa lógica profissional, né? A mudança de lógica profissional, MLP, né? É. E Emerson, eu falei que eram dois, né? Eu falei um só. Eu acho que esse ponto, né, realmente da dor ou do amor, né, para você fazer a mudança, e também, às vezes, você assumir outros compromissos que te façam queimar a sua ponte ao passado, né? Não para você deixar de honrar o seu passado, né? Mas no meu caso, quando eu fiz a minha mudança profissional de fisioterapia para a área do desenvolvimento humano, eu tive que queimar a minha ponte da fisioterapia. Eu falei não para pacientes que me pagavam muito bem. Eu fui para o zero, eu não era conhecida nessa nova área, eu não tinha 1000 cursos, eu não tinha pesquisa na área, sabe? Eu não tinha feito, não tinha traçado, né? Mas eu tinha primeiros índices de sucesso com pessoas. As primeiras Sim, pessoas que eu atendi me trouxeram um ganho, né? Eu pude participar da vida delas de uma forma que me trouxe um gatilho importante, sabe? Mas eu tive que baixar meu ego, né? Todos nós temos, para ser ninguém numa nova área, né? Então, sair do zero, sair do zero. entender que não era um zero, né? Aham, Eu acho que, mas para mim era naquele momento. A gente sempre tem a sensação de que porque, aham. mas essa queima da ponte, Emerson, para eu não voltar mais para lá no primeiro desconforto, né? Percorri muitos desconfortos, né, para chegar onde eu tô hoje. Então, assim, se eu tivesse continuado, sabe, atendendo um pacientezinho aqui, né, fazendo ali, eu gostava muito do que eu fazia. Então, às vezes, a gente não muda também porque a gente está insatisfeito, sabe? A gente muda porque a gente encontra algo que nos desperta novos sentimentos, né? Nos desperta talentos que a gente já tem, onde você consegue usar mais os seus recursos, né? A sua personalidade. Então, no meu caso, foi isso, né? Então, para mim, eu tive que queimar essa ponte. E para alguns clientes meus hoje também precisam, né? Não precisa ser de forma radical, mas precisa ser de forma planejada e estruturada. Claro. Cara, já antecipando um pouco da live que eu vou fazer domingo, que eu vou direto, até o dia, Aham, até o dia do começa a nossa jornada, eu vou direto. aham. É 28, né? É 28. Antecipando um pouco, pegando esse seu gancho, Nath. Cara, não tenham, quer dizer, vai dar medo. O Aham, processo, o vai. processo, o processo de crescimento profissional, ele dá medo, porque nós não fomos programados
nós não fomos programados para assumir grandes responsabilidades. Nós não fomos programados para assumir cargos de liderança. Nós não fomos, gente. A não ser que tenha alguém aqui que algumas pessoas foram, mas a Uhum, maioria das pessoas que estão nessa live aqui, Nath, não foram. Então vai dar uhum, medo. E muitas vezes existem pessoas com competências muito boas, ótimas, que não dão mais um passo porque tem medo, porque tem receio. uhum. Gente, eu vou falar, eu estou antecipando um pouco da live de domingo, mas se der medo, vai com medo mesmo. Aham, Sabe por quê? Porque liderança se aprende. sim. A primeira vez que eu assumi uma equipe, eu achei que eu não fosse dar conta, não dormia, como coordenador. Depois, quando me promoveram a gerente, eu fiquei sem dormir um mês. Nath, quando eu fui promovido a diretor, Nath, o meu chefe me pegou de surpresa num dia. Eu cheguei na empresa, ele falou para mim assim, ó, fui promovido a CEO. Fui promovido a CEO. Eu falei, parabéns. Ele falou assim, a partir de hoje você assume essas áreas. Eu Nossa. falei, eu falei assim, assumo. Mas eu achei que era fosse tipo assim, ó, quebra um galho para mim até eu contratar um Aham, cara, sim, temporariamente, né? temporariamente. Sabe o que Ah, aconteceu no dia seguinte? ah. O presidente da empresa mandou uma carta para a empresa inteira me elogiando Te e assumi. que eu tinha sido promovido. De surpresa. Eu não sabia. Caramba, não Gente, acredito. gente, Aham, eu chorei por duas coisas. Uma porque o reconhecimento e outra eu chorei de medo. aham, Chorei de medo. Mas sim, tudo se aprende. sim, Tudo se aprende, cara. A gente se é. adapta. Gente, a gente se adapta a tudo, cara. Se adapta a tudo. Uhum, Nossa capacidade de adaptação, ela é é. tremenda. E eu acho que vem junto, eu acho que o que você falou, Emerson, é muito importante para a gente ter uma noção dessa questão da clareza. Quando você foi promovido para diretor, você não tinha outra opção, né? Você tinha ali assumido, você a sua única opção era se aprimorar e se preparar e estudar e observar e lembrar de coisas. Então, assim, a gente tem, quando as pessoas falam, ah, eu procrastino demais, todos nós procrastinamos. Não existe uma pessoa que não procrastine em algum nível, né? Uhum. As que procrastinam menos é aquelas que colocam o objetivo na frente, né? Sem dúvida. Porque eu só consigo trabalhar da frente para trás, né? A Ju anotando. Eu só consigo trabalhar do modo reverso. Eu preciso colocar primeiro, né, a cenoura ou na frente ou atrás, enfim, vocês já entenderam? Para depois me movimentar. Então, assim, Sim. não esperem que você vá usar o seu tempo ocioso para se preparar para algo que você não sabe o que é, Hum, né? Então, assim, como que eu vou me preparar? O que, que eu vou estudar para algo que eu não sei o que, que é? Né? Teve um desafio, Emerson, que eu dou aula numa escola, né? E uma pessoa me convidou e falou assim: Nath, você dá aula em espanhol? Eu lembrei da minha infância, indo diversas vezes viajar, enfim, para o Paraguai. A gente tinha uns amigos lá. Eu lembrei de um amigo, meu melhor amigo era paraguaio. Eu lembrei das minhas aulas de espanhol, assim, eu falei dou, e para um nível executivo, executivo. Falei, dou, eu preciso de um tempo para me preparar. Você me dá um mês? Ela falou, claro. E Emerson, assim, eu comecei, acabou não acontecendo, né? Enfim, aham, porque era aham. uma pré-proposta tal. Mas eu aqueci o meu espanhol, eu assisti filme em espanhol, eu baixei aplicativo, e daí, quando ela me falasse, né, ó, vai acontecer em tal data, eu ia, obviamente, fazer a aula particular tal. Mas é isso, assim, sabe? Eu tinha um objetivo claro. Para mim, o espanhol não era algo que estava no meu radar, mas dar aula, Era o seu sim, objetivo. sim. Colo- Então, Colocou o é objetivo e isso. perseguiu.
Sim, então assim, a gente precisa. É claro que assim, tem pessoas que têm mais facilidade com o arriscar, né? Eu tenho um perfil executor, isso me ajuda muito, mas para algumas pessoas é realmente diminuir. Então, pensar também, né? Qual é a pior coisa que pode acontecer, né? Se eu me arriscar, quais são os piores cenários? Como que eu posso me antecipar a este Sem dúvida. cenário, Uhum. né? E nisso a gente consegue criar estratégias, né, para de fato se movimentar, né, ir para ação. Nath, já que tá acabando o nosso tempo aqui, que Ah, já tá quase na hora, olhando para gente, preciso dar, vou fazer uma pergunta antes de dar o recado. Se der tempo, dou o recado aqui. Nath, tá. que recomendação, pensando nisso tudo que a gente falou sobre clareza no objetivo, que recomendação que você dá para quem está assistindo a gente nesse Tá. momento, assim, como especialista? Anota aí, gente. Acho que é continuar no caminho do autoconhecimento. Se vocês estão aqui, vocês estão no caminho de autoconhecimento. Seja uma pessoa colaborativa, né? Ajude outras pessoas. A gente aprende muito mais quando a gente ensina, né? Quando a gente ajuda do que quando a gente lê um livro. É, aprenda observando as pessoas, é o que você falou, modele, né? Aprenda observando as pessoas à sua volta. E não tenham medo de errar, de achar que estão no caminho errado. Não existe caminho errado, né? Existem melhores estratégias. Então, tá tudo bem se você tiver que redirecionar, sabe? Eu acho que é achar que vai, sabe, que não tem caminho errado. Se arrisca, não fica com medo. Ou vai com medo, né? É o que a gente falou, vai com medo. Se der medo, vai com medo mesmo. É, com certeza. O medo faz parte para ativar os nossos hormônios de ação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Turminha, eu acho que temos uma live, hein? Temos uma live, acho que temos uma live. temos uma bela live. E para quem está no grupo de WhatsApp, para quem está no grupo secreto do Facebook, ó, Nath, segredo. Eu estou fazendo um resumo da live, eu faço um resumo da live e envio no material bem bacana para a turma. Então, vou fazer um Ó, resumo eu da não nossa tô nesse live. grupo, hein, Emerson? Cadê meu Então, convite? a live de ontem mandei o material e na live de hoje eu vou mandar material Aham. amanhã cedo. Cara, essa live mais uma vez foi maravilhosa. Só tenho que te agradecer e agradecer a presença de quem estava aqui hoje. Não dá para falar o nome de todo mundo, mas, cara, a Andréa participou bastante, a Kelly participou, a Raquel participou, o Marcos acabou de chegar, a Ju participou sempre. E a Kelly, a Luciene, tem um monte de gente que participou aqui, Rafael. E, cara, boa notícia hoje é que no final do treinamento do evento, né, do curso Escalado Zero à Gerência, outra coisa, ô Nath, vou gerar o certificado para a galera. Olha só, que legal! Muito Que legal, muito legal. bom, O que pessoal bom. me pediu bastante, a gente está com 1.400 e poucos inscritos para o treinamento, Caramba, que legal! para o curso, e muitos deles me pediram é, certificado, a gente vai liberar. Que Agora, legal. vou pegar no pé dessa rapaziada amanhã no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, para eles virem Ah, para pra as lives, live. hein? É Isso verdade. aí. Ó, o Muito legal, Marquinhos cara. aqui tá falando que quer participar do grupo também. Aí, Muito ó. bom, gente. Obrigada pela participação. Muito bom sempre estar aqui. Emerson, obrigada. Não tenho nem o que dizer. Estou Agradeço mais pronta uma para a vez. próxima. Gente, obrigado. Vamos para cima que já deu certo. Nos Muito encontramos bom. amanhã, nessa mesma Até live canal. mais. Super beijo, Nath. Obrigado. Beijo. Até Até logo. Tchau, mais. tchau. Obrigada. Até mais. Obrigado. Até a Tchau. próxima.